Boa noite. Boa noite, pessoal. Quem tiver aí me ouvindo, por favor, me avisa se o áudio tá ok para a gente começar a nossa live, nossa quinta-feira de live com vinho e resolução de caso clínico. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre sono, beleza? Que é um tema aí dentro da pediatria que, enfim, dá muito pano para manga, certo? É uma situação que muitas famílias passam por muitos perrengues e que chegam muito no nosso consultório, tá? Então, aqui eu vou dar algumas dicas, tanto para as famílias, mas também para os fisioterapeutas que trabalham com pediatria, porque é essencial a gente entender um pouquinho sobre isso, para a gente saber orientar as famílias, para a gente saber até onde a gente consegue atuar, para a gente saber encaminhar para um profissional mais adequado, certo? Só vou colocar o nome da live aqui para a gente começar o nosso tema. Beleza, pessoal? Só um instante. Simbora. Aqui, fixar comentário. Simbora, bora lá. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre sono, o bebê não dorme, e agora como a gente vai conseguir resolver isso, tá? Primeiro a gente precisa entender a importância do sono na vida do bebê, beleza, pessoal? Todo mundo fala, o bebê não dorme, o bebê não dorme, o bebê não dorme. Beleza. Quais são as consequências de um bebê que não dorme bem, está mega irritado na vida dele, né? O que isso pode acarretar futuramente? Quais são os prejuízos que um bebê irritado que não consegue dormir vai acontecer ali na vida futura daquela criança, né? Daquele adulto, tá? Então, o sono, pessoal, ele é imprescindível para o desenvolvimento do bebê de uma forma geral, tanto quando a gente fala de questões motoras, mas também quando a gente fala da questão cognitiva, do desenvolvimento do sistema nervoso dessa criança, certo? A melhora do metabolismo também. Então, crianças que dormem bem, elas vão ter um crescimento mais eficaz, tá? Vai ter um crescimento mais adequado. O aprendizado dessa criança, desse bebê, está muito relacionado com um sono muito bem estabelecido, certo? O sono, pessoal, está diretamente ligado com o que a gente chama de memória de curto prazo, certo? Então, por exemplo, aquelas crianças que não dormem muito bem, a gente às vezes brinca ali com elas, fazemos alguma atividade interativa com ela com o intuito de ensinar alguma coisa, e às vezes chega no outro dia a criança não lembra de nada, certo? Por quê? Porque essa memória de curto prazo ela está comprometida porque essa criança não dorme de forma adequada, certo? Essa criança não tem a quantidade de horas de sono suficientes para fazer com que todo esse reequilíbrio, fazer com que toda essa maturação, esse crescimento, essa maturação do corpo, do sistema nervoso central, ela aconteça de forma adequada, beleza? Os hormônios também estão muito relacionados com o sono, então a gente precisa dormir bem para a gente ter essa questão dos hormônios muito bem estabelecidas e definidas, tá? A regulação hormonal, ela está totalmente relacionada com o sono reparador, certo? A privação de sono da família, eu não vou nem entrar nesse aspecto, mas isso é um caos, tá? Então o bebê que não dorme não é só ele, acaba que a família toda começa a estar envolvida ali naquela situação e a família toda começa a não dormir, a passar por privação de sono e tá todo mundo estressado, irritado, jogando pedra na lua, né? É bem comum. Beleza? Uma criança que não dorme, pessoal, ela vai ser também um bebê, uma criança que não dorme, vai ser um bebê que produz mais cortisol, tá? O que é isso? Então, o cortisol é um hormônio lá do estresse que ele é essencial para o nosso funcionamento do corpo, ele precisa existir,
mas precisa ter um equilíbrio, né, de produção ali, depois de rebaixamento desse cortisol. E um bebê que não dorme vai ser um bebê que produz mais esse hormônio do estresse. Então, de uma forma geral, ele vai estar irritando esse sistema nervoso dele. E é aquele bebê que as mães sempre falam, a sensação que eu tenho é que ele está em estado de vigília. Ele está dormindo, se for no meu colo, ele dorme o tempo todo. Agora, se eu botar ali no berço, se eu botar 1 segundo na cama, ir no banheiro e voltar, ele já acorda chorando aos berros, né? Então, literalmente, esse bebê, ele tem situações que podem ser orgânicas ou externas, que podem estar influenciando nesse sono, e isso vai também produzir esse cortisol de forma exacerbada e vai fazer com que essa criança não relaxe, não durma, fique sempre nesse estado de alerta. Beleza? O peso, pessoal, que a gente se preocupa muito no bebê, né? É super importante esse ganho de peso semanalmente. Então, a cada semana o bebê precisa ganhar um percentual ali específico de peso. Então, o peso ele também está muito relacionado com o sono. Um bebê que não descansa, uma criança que não descansa, é um bebê, uma criança que gasta mais energia, tá? Então, se ela gasta mais energia, o ganho de peso dela, o crescimento vai ficar aí comprometido, beleza? Pessoal, quem quiser ir fazendo perguntas, tem aqui a interrogaçãozinha, vocês podem clicar e mandando perguntas, no final eu vou abrir. E também pode ficar mandando aqui no chat, e no final eu vou abrir para perguntas e eu vou responder todas, tá certo? Mas essa é a nossa live sobre sono, bebê não dorme, aí o que é que a gente faz, como é que a gente trata isso, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Ícaro Ramalho, eu sou fisioterapeuta e osteopata pediátrico, especialista aí no tratamento das disfunções pediátricas e sou criador aí também do método TEMAP, que é a terapia manual avançada pediátrica, beleza? E hoje então a gente vai falar sobre sono e no final vamos discutir um caso clínico super legal sobre sono, tá bom? Quais são os achados clínicos que eu vi nesse paciente e que a gente pode relacionar ali com a alteração do sono, que aquelas disfunções naquele corpo podem estar influenciando nesse sono, beleza? Então a gente vai discutir um caso bem legal hoje, tá certo? Então, só para vocês entenderem, porque é importante a gente, dentro desse mundo da pediatria, entender um pouco sobre essa questão do sono, porque de fato é uma coisa que chega muito no nosso consultório. Eu acho que 95% das famílias passam por isso, né? Por essa privação de sono, certo? Só que a gente precisa entender até onde isso é normal e até onde não é. Até onde a gente consegue ajudar esse bebê, essa família, até onde foge do nosso escopo, até onde foge aí do nosso trabalho. Então, a gente precisa saber o que é certo, o que é errado. Então, essa história que a grande maioria das pessoas ouvem, né, quando tem um filho, é normal mesmo, com 3 meses vai passar. Não dorme? Se preocupa não, ter filho é assim mesmo. Eu só fui dormir depois de 2 anos, né? Quem nunca ouviu isso na vida, certo? Qual foi o pai que nunca ouviu isso, certo, pessoal? Mas não, tá certo? Existe sim, lógico, uma questão de sono aí envolvida, por questões de imaturidade do sistema do bebê, certo? Por questões de ciclo circadiano, de regulação do ciclo circadiano, por questões familiares, por questões orgânicas que a gente vai discutir aqui hoje, que pode ser a grande vilã aí quando a gente fala de sono dessa criança, fazer com que essa criança fique irritada, não consiga dormir, certo? Mas essa história de que é normal, a gente não pode mais aceitar, beleza? A gente não pode mais engolir isso e vamos esperar, é assim mesmo, com 3 meses vai passar, tá certo? Um bebê muito irritado, que chora muito, que não consegue dormir, que melhora depois dos 3 meses, pessoal, não é porque simplesmente a fisiologia dele ali deu certo e pronto, ele já tá legal. Não, ali é porque ele tentou de tantas formas avisar que tem alguma coisa errada com ele, que simplesmente ele cansou, né? Chegou com 3 meses, ele não aguenta mais tentar avisar que tem alguma coisa que possa estar incomodando ele ali e que está alterando esse sono, que simplesmente ele desliga, né? Ele desiste de tentar avisar que tem alguma coisa acontecendo, tá? Então essa cultura que a gente tem aqui na nossa saúde do Brasil, infelizmente,
que tudo é normal, que com 3 meses vai passar. Não é bem assim que as coisas funcionam, tá? E a gente vai discutir isso aqui nessa live, fica até o final para vocês entenderem melhor. Beleza, pessoal? Então, a gente saber diferenciar até que ponto é normal e até que ponto não é essencial dentro da nossa prática clínica e é essencial também para as famílias entenderem isso. Por quê? Muitas vezes vão chegar pessoas, famílias, com queixas completamente normais, com demandas completamente normais de um recém-nascido, né? Exemplo básico que chega muito lá no meu consultório. Ah, o bebê só quer ficar no colo, recém-nascido, eu tô super cansado, não consigo mais ir no banheiro. Gente, é assim mesmo, né? Entenda que o bebê ele estava num ambiente completamente diferente do que ele está agora. Ele estava num ambiente aquoso, ele estava num ambiente aquecido, ele estava ouvindo os batimentos cardíacos e a voz da mãe o tempo todo. Tinha uma ligação ali muito forte com essa mãe. Do nada esse bebê nasce, está aqui com estímulos visuais, com estímulos auditivos, com temperatura diferente, com gente toda hora mexendo nele, futucando, com roupa que ele está usando, que o próprio tecido pode estar irritando a criança, certo? Existe um sistema no corpo do bebê que a gente chama de sistema reticular de alarme, tá? Que são estruturas do nosso sistema nervoso central e todo bebê já nasce com esse sistema reticular de alarme muito ativado, tá? Eu faço uma analogia que isso é como se fosse um alarme de uma casa, tá? Imagina que esse alarme ele tá desregulado e passa um gato em cima do telhado e esse alarme não era para tocar, tá? Só que ele tá tão sensibilizado, ele tá tão sensível que esse simples fato desse gato passar em cima do telhado faz com que esse alarme dispare, tá? Então esse sistema reticular de alarme muito sensibilizado faz com que esse bebê fique dessa forma, certo? Ele fique em estado de vigília, beleza? Por isso que ele sempre quer ficar mais no colo da mãe. Por quê? Porque ele precisa ter uma referência olfativa, certo? Ali daquela mãe, porque ele se sente protegido. Ele precisa estar ali ouvindo os batimentos cardíacos para ele se sentir protegido. Por isso que às vezes quando se separa da mãe, ele chora, ele acorda, tá? Porque eles já nascem, todos os bebês já nascem com esse sistema reticular de alarme muito mais exacerbado. Situações específicas no período gestacional ou pós-gestação, que a gente vai falar sobre isso aqui, podem influenciar para que esse sistema se sensibilize ainda mais, mas que todo bebê vai passar por esse processo. Por isso que a grande maioria das famílias reclamam e tem essa queixa no nosso consultório de que ele só quer ficar no colo, ou ele só dorme no colo, tá? Então é fisiologia. Quando a gente entende como o bebê funciona, como o corpo do bebê se comporta, fica mais leve, certo? É algo que acontece, faz parte do processo fisiológico do corpo daquela criança, então a gente acho que se estressa menos e lida melhor com aquela situação quando a gente conhece, né? Então conhecimento é poder, beleza? Eu sempre gosto de explicar isso para as famílias, eu acho interessante a gente saber disso. Certo, pessoal? Outra queixa também completamente normal que chega no nosso consultório é ele acorda de 2 em 2 horas, Ícaro. Eu não aguento mais. Então, né? Aí você faz aquela... tem uma professora minha que fala expressões bovinas e cara de paisagem, né? É só isso que a gente pode fazer. Por quê? É uma demanda completamente normal de um recém-nascido, certo? O estômago desse bebê é minúsculo, ele vai mamar, mas pouco tempo depois ele já vai estar com fome de novo, então ele tem que acordar para mamar de novo, certo? E, gente, a natureza é tão perfeita, Deus é tão perfeito, que é engraçado. Quem é mãe aqui já passou por isso, pode confirmar comigo. Às vezes, se o bebê não acorda, a mãe acorda, porque o peito já está doendo. De tão cheio que ele está, precisa ser esvaziado. Entende? Então, a gente precisa entender que é a fisiologia. É um momento difícil, é um momento delicado, a gente vai passar por uma privação de sono, a gente vai acordar mais, mas é normal. Tá? É comum, é normal. Beleza, pessoal? As sonecas, muitas pessoas falam também, as sonecas quase não dormem de dia. São sonecas super curtas, doutor. É 40 minutos, 30 minutinhos, 1 hora no máximo, tá? Gente, sonecas de dia são sonecas, tá? Não é aquele sono de 3 horas seguidas, de 2 horas seguidas. São sonecas, certo?
Não pode ser aquele sono muito longo, muito prolongado. Então o bebê tira sonecas durante o dia, várias, certo? E realmente são sonos mais curtos. Mais uma vez, isso é o quê? Fisiologia do bebê. É como o bebê se comporta. É como o corpo dele funciona. A gente precisa entender sobre isso. Porque senão a gente vai achar que tem algo de errado, se não tem. É completamente normal, tá? E às vezes existe algo de errado e a gente acha que é normal, tá? Por isso que quem é meu paciente aqui, tem alguns pacientes minhas aqui, eu gosto de explicar tintim por tintim para vocês conhecerem o filho de vocês, tá? Para vocês entenderem como é que o corpinho deles funciona. Porque quando a gente sabe como é que isso funciona, as coisas fluem, certo? Esse período muito difícil e delicado do puerpério, de uma rotina nova, da vida de vocês mudam completamente, ela vai se tornando mais leve, tá certo, pessoal? Então a gente precisa saber um pouquinho sobre isso, certo? E aí a gente entra um pouquinho nas questões orgânicas. Porque o profissional, o fisioterapeuta, que trabalha com terapia manual, que trabalha com osteopatia pediátrica, que trabalha com toda essa questão aí de avaliação e raciocínio clínico, consegue ajudar no sono? Como assim esse paciente, esse profissional, ele vai conseguir me ajudar, certo? A gente precisa entender que situações que a gente chama de situações orgânicas, questões orgânicas, podem influenciar diretamente no sono desse bebê e no bem-estar dele de uma forma geral, certo? E quando eu falo de questões orgânicas, o que é que pode ser? O que são questões orgânicas no bebê, certo? São questões como refluxo, cólica, constipação, disquesia, tá? Se o bebê está passando por uma situação que de alguma forma ele está passando por algum desconforto, ele está sentindo alguma dor, certo? Como é que esse bebê vai dormir? Como é que você quer que esse bebê seja calmo e tranquilo, tá? Nós adultos, que sei lá, a gente acorda de manhã, tá com uma dorzinha no pescoço, a gente passa o dia, né, agoniado, sentindo desconforto, um pouco estressado, um pouco irritado, porque aquela dor tá ali o tempo todo, lembrando a gente que ela tá ali, certo? Irritando o nosso sistema nervoso central. Imagina um bebê que acabou de nascer, um recém-nascido, certo? Como é que a gente quer que ele seja calmo e tranquilo, que ele durma bem, que ele durma a noite toda, se essas questões orgânicas podem estar prejudicando ele, certo? Então, todas essas situações que eu falei para vocês, certo? De refluxo, de cólica, de disquesia, de constipações, podem ser por disfunções de mobilidade tecidual, tá? Por tensões em tecidos no corpo do bebê, seja ele músculos e nervos e crânio, certo? Em coluna, que podem acarretar em sinais que o bebê pode apresentar para a gente, sintomas, tá? Refluxo, cólica, constipação. E essas próprias tensões do corpo, que são disfunções, a gente chama de disfunções de mobilidade tecidual. Vou pegar minha boneca aqui. Disfunções de mobilidade tecidual podem ser a causa desses problemas, certo? Então, questões já no período gestacional podem influenciar no comportamento desse bebê aqui fora, certo? Exemplo básico, por exemplo, uma mãe que teve uma gravidez não muito tranquila, não foi aquela gravidez calma, foi aquela gravidez conturbada, foi aquela gravidez estressante, certo? Hoje mesmo eu estava conversando com uma paciente que ela passou por situações bem difíceis na gravidez, né? De questões de exame mesmo, que poderia estar acontecendo alguma coisa com a filha dela, exames dando alterado, e foi uma gravidez toda assim tensa, né? Ela chorava muito, ela não dormia. Como é que você acha que esse bebê não ficou? Certo? Uma mãe que não dorme bem, uma mãe que não se alimenta bem, uma mãe que não tem uma gravidez tranquila e relaxada, essa mãe ela produziu mais cortisol, essa mãe ela produziu mais adrenalina, certo? E essas substâncias elas passam para o bebê via placenta. E isso vai para o sistema nervoso do bebê. Depois que ele nasce, isso está lá dentro do corpo dela. E quando o sistema nervoso dela começa a se maturar, essas substâncias começam a irritar essa criança, certo? E aí vai ser uma criança que aquele sistema reticular de alarme que eu falei lá para vocês vai estar, ativado. Vai estar o tempo todo em alerta.
E aí a gente vê aqueles pacientes e aqueles bebês que as famílias relatam pra gente no consultório. Doutor, ele não dorme, ele cochila, qualquer coisa ele acorda chorando. Ou então as famílias relatam muito assim, ele dorme e acorda às vezes chorando, desesperado, como se alguém tivesse batido nele, certo? É um bebê, e aí quando a gente vai puxar o histórico dessa gravidez, foi uma gravidez difícil, foi uma gravidez complicada, a mãe trabalhou muito, a mãe se estressou e passou por problemas de saúde, e passou por estresses, certo? E aí esse bebê também vai estar irritado, beleza? Então eu e você que trabalhamos com a terapia manual e com esse raciocínio clínico, a gente consegue ajudar, certo? Como? Se esse sistema reticular de alarme dessa criança está muito ativado, significa que ela está em uma simpaticotonia. A gente precisa entender sobre o que? Anatomia. E o nosso toque terapêutico, ele estimula o sistema nervoso parasimpático, ou seja, o contrário da simpaticotonia. Então, simpaticotonia, falando assim de uma forma bem sucinta, é quando a gente está super em alerta, a gente está super ligado. Tá? A gente precisa desses níveis de simpaticotonia altos no nosso sistema nervoso central para a gente conseguir acordar, fazer nossas atividades do dia a dia, mas essa simpaticotonia precisa ir descendo e diminuindo no final do dia para essa parasimpaticotonia começar a aumentar. Então a parasimpaticotonia são áreas do sistema nervoso central que elas entram em ação para a gente conseguir dar uma acalmada e relaxar e conseguir dormir, certo? Então, com as técnicas da terapia manual, com as técnicas que a gente aplica no consultório, certo? Eu, como fisioterapeuta, osteopata, aplico isso no consultório, a gente estimula e tira essas tensões, certo? Fazendo com que essa parasimpaticotonia, ela ative e aí esse bebê consiga relaxar e ficar mais tranquilo, tá? Então, todo o nosso raciocínio dentro aí da terapia manual, pensando em tentar acalmar esse bebê, é entendendo um pouco sobre anatomia, sobre neurofisiologia, certo? É a gente conseguir trabalhar o sistema nervoso central dessa criança através do nosso toque. Beleza, pessoal? Isso no período gestacional, tá? Porém, disfunções orgânicas, como eu falei para vocês, como refluxo, cólica, disquesia e constipação, elas também podem estar influenciando. Como é que um bebê, pessoal, que tem refluxo, que aquela regurgitação está acontecendo, e não necessariamente o bebê do refluxo, já tem live sobre isso aqui, precisa colocar para fora, tá? Muitas vezes esse refluxo fica no esôfago, isso está causando azia nesse bebê, está causando dor nesse bebê. Como é que a gente quer que ele durma e fique tranquilo se ele está sofrendo desconforto, se ele está sofrendo dor, certo? Então isso são questões orgânicas, muitas vezes por alterações em tecidos, né? Alterações de mobilidade, como por exemplo em base de crânio, certo? Tem um estudo bem legal que fala que bebês que nascem de parto cesárea, pelo amor de Deus, não estou aqui condenando parto cesárea, certo? Se não existisse inclusive o parto cesárea, a cesárea, né? Muitas famílias iam sofrer, iam ter muitas percas, né? Aí de mães e de bebês. Graças a Deus elas existem, mas a gente precisa entender que o mecanismo do parto cesárea pode sim causar disfunções no bebê. Tem um estudo que fala que bebês que nascem de parto cesárea têm 6 vezes mais refluxo do que bebê que nasce de parto natural, tá? Porque aquela tração que precisa ser feita, não é porque o profissional colocou força demais ou foi bruto. Ele fez o que precisava ser feito, então aquela tração que foi feita em base de crânio irrita, por exemplo, estruturas importantes que fazem parte do funcionamento do estômago dessa criança, desse bebê, certo? Secreção de sucos gástricos, controle da abertura e fechamento da válvula do estômago, né? Enfim, funcionamento desse processo digestivo dessa criança. E ela pode estar sofrendo um refluxo porque ela tem uma disfunção em base de crânio, de mobilidade. Quem é que trata isso? É o remédio? Não. O remédio para refluxo vai tratar o sintoma, tá? Vai deixar esse estômago menos ácido para que se esse refluxo aconteça, esse bebê não sinta azia, não sinta dor, não sinta queimação e aí fique mais tranquilo, ou acelerar esse processo digestivo que é para esse refluxo não acontecer. Mas existe um problema mecânico na estrutura, certo? E quando existe um problema mecânico, só quem trata a causa real é a terapia manual, certo? São técnicas mecânicas.
que é o que nós, fisioterapeutas, fazemos no nosso consultório, certo? Ah, foi um bebê pélvico, exemplo básico, certo? Ah, foi um bebê pélvico. Ó, para quem não sabe, existem diferenças aí no funcionamento, no posicionamento, perdão, do bebê, certo? Teoricamente, todo bebê necessita ficar cefálico lá nas 4 últimas semanas de gestação, mas se ele fica cefálico tem bebê que fica cefálico, tem mãe que fala, doutor, ele ficou cefálico na 20ª semana de gestação, certo? Esse bebê já tem indícios que está apertadinho lá dentro, ou seja, ele vai passar meses da vida dele numa mesma posição, recebendo compressão, muito aqui nessa região craniana. Quando esse bebê não consegue ficar nessa posição, ele fica ou pélvico ou transverso, esse bebê sofreu, muito mais compressão nesse corpo, certo? A gente, quando vai assistir um filme, sei lá, passa 1 hora ali no sofá, já levanta todo engembrado, eu gosto de falar isso para os pais. Imagina o bebê ficar na mesma posição por vários meses, por várias semanas, tá? Então isso vai causar disfunções de mobilidade tecidual, que essas disfunções, além de irritar o sistema nervoso central da criança, ativar aquele sistema reticular de alarme que eu falei para vocês, vai também causar essas disfunções, questões orgânicas. Então o bebê que ficou pélvico, ele sofreu muita compressão axial e provavelmente também existem disfunções aqui nessa região lombar, pélvica, sacro desse paciente, e ele pode apresentar situações gastrointestinais para a gente no nosso consultório, tá? Uma cólica, uma constipação, uma disquesia. Apesar da gente saber que a disquesia é algo fisiológico ali do bebê, mas a gente vê no consultório e na nossa prática clínica que tem bebê que sofre muito mais de disquesia do que outros bebês, certo? Porque tem alguns bebês que não sofrem quase nada, é bem tranquilo, mas tem outros que sofrem muito, gemem o dia todo. Certo, pessoal? Essas disfunções podem estar influenciando para intensificar esses sinais e sintomas, tá? Eu lembrei de um caso aqui bem legal lá no consultório, de uma pacientezinha que precisou ficar internada por várias semanas na UTI. E ela passou por alguns procedimentos, ela nasceu com algumas disfunções, alteração no esôfago, ela nasceu com os órgãos invertidos. Então, em poucos meses ali de vida, ela já precisou fazer algumas cirurgias. Então, foi um longo tempo, né, de internação no hospital. E ela chegou no meu consultório. A mãe, eu nem lembro a queixa, acho que era toscolo, alguma coisa assim. Mas o que eu percebi ali na minha avaliação é que a bebê 24 horas era gemendo. O tempo todo assim, até dormindo. Ela não ficava tranquila, ela não relaxava. Eu fiquei assim, assustado com aquilo, né? E os pais já achavam isso normal. Ela é brabinha assim mesmo, ó pessoal. Ela é braba. O pessoal até do hospital chamava ela de brabinha, porque ela reclamava muito, certo? E aí quando eu comecei a fazer os atendimentos, liberei as fáscias intestinais, as regiões aqui viscerais, as fáscias estavam muito enrijecidas, tinha muita disfunção, liberei os tecidos, essa bebê nunca mais gemeu. Nunca. Desde o nosso primeiro atendimento, ela nunca mais reclamou, certo? E era tirada como braba, como reclamava muito. Mas ela estava tentando avisar que tinha alguma coisa de errado, que ela estava sentindo alguma coisa, certo? Então, essas disfunções, elas podem causar isso no bebê de vocês, certo? E como é que o bebê é tranquilo, vai dormir bem, se ele está sentindo desconforto 24 horas por dia? Entendeu, pessoal? É isso que eu quero que vocês entendam sobre o bebê de vocês. É isso que eu quero que vocês, fisioterapeutas, entendam sobre o paciente de vocês, certo? O bebê tenta avisar pra gente de alguma forma que tem alguma coisa de errado, tá? Então, se ele está em esse estado de vigília o tempo todo, se ele está dormindo, se ele está se assustando muito, certo? Que ele, qualquer coisinha, ligou o ar-condicionado, ele ativa o Moro, ele se assusta, certo? O Moro precisa estar presente, sim, né? Até ali o 4º, 6º mês. Mas quando esse reflexo ele está exacerbado, quando esse reflexo ele está muito intenso, que qualquer estímulo externo de ligar uma luz, ligar um ar-condicionado, o mínimo de barulho possível faz com que esse bebê ative esse Moro, significa que ele está em estado de alerta,
que esse sistema reticular de alarme dele está desregulado. E que pode ser por questões do período gestacional, por questões do parto, por questões de disfunções de mobilidade tecidual, por questões orgânicas, enfim. A gente precisa só avaliar e entender o que é que está causando aquilo ali naquele bebê. Certo? Beleza, pessoal? Quem for tendo dúvida pode perguntar. Acho que Maurício colocou alguma coisa aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Falando que chegou tarde, mas chegou. Deu tempo, cara. Chegou cedo, na hora. Certo, pessoal? Então, é importante a gente saber um pouquinho sobre isso, porque quase sempre, pessoal, os bebês eles vão apresentar essas alterações de mobilidade no tecido. Tem um estudo super grande de um osteopata mãe aí da pediatria, e toda a referência da osteopatia pediátrica, da terapia manual que a gente tem, veio dessa mulher, né, que é a Viola. Ela avaliou mais de 1.500 bebês e ela viu que depois do nascimento, mais de 90%, eu vou pegar a referência depois eu vou postar para vocês, mais de 90% desses bebês que nasceram, eles apresentam disfunção de mobilidade tecidual, principalmente em região craniana, certo? Que é a região muito sensível, que sai todos esses pares de nervos cranianos que descem e que é responsável aí pela fisiologia e o funcionamento do nosso corpo. 90%, pessoal. Mais de 90%. Vocês têm noção disso? Certo? Por isso que em países mais desenvolvidos, em países mais que focam mais na questão de prevenção e não de tratamento, que entendem a importância de uma avaliação com um profissional da saúde de forma preventiva e não de tratar, eles estão com esses profissionais que trabalham com a terapia manual, com a osteopatia, já ali no hospital, já na sala de parto, porque o bebê nasceu, ele vai apresentar alguma disfunção e ali mesmo, poucas horas depois, ele já é tratado. Com 15 dias eles pedem para essas famílias retornarem para avaliar e tratar de novo esses bebês, tá? Para a gente prevenir, certo? Essas queixas e esses sinais. É a gente pensar em quê? Em saúde inteligente. O que é isso? É a gente antecipar uma queixa ou um sinal antes que ele, né, nos apresente, certo? Isso é pensar em saúde inteligente. Beleza? Não ter essa cultura aqui do nosso país de tratar, né? A gente espera a merda acontecer para depois ir procurar tratamento. Não precisa, tá? A gente precisa ser inteligente e antecipar o problema antes que ele né, surja na nossa vida. Eu sonho que um dia a gente ainda vai ter esse pensamento. Talvez demore, né? Mas não. Beleza? Então, essa demanda ela é real e ela existe dentro do nosso consultório, dessas famílias com essas alterações, certo? E tem muita gente que me pergunta assim, beleza, mas eu já estou fazendo uma consultoria do sono, tem uma moça que está indo lá na minha casa, ela está ensinando meu bebê a dormir. É super importante, certo, pessoal? Bebê, eles são previsíveis e eles precisam de rotina. Bebê, eles precisam de previsibilidade. Quando você sai um pouco da rotina, você vê que altera tudo, o bebê fica muito irritado, ele não consegue dormir bem, certo? Beleza? Eles precisam, certo? Mas, se esse bebê ele apresenta uma disfunção de mobilidade, se esse bebê apresenta qualquer alteração, qualquer questão orgânica que possa estar irritando esse sistema reticular de alarme, que possa estar causando algum desconforto dele, não faz sentido a gente só tentar estabelecer uma rotina de sono. Tá? Não sou contra a rotina de sono, pelo contrário, faz todo sentido, porque o bebê ele não está com todas as áreas do sistema nervoso dele que são responsáveis pelo ciclo circadiano maduras. Então, literalmente, o bebê aprende por associações. Então, a rotina de sono vai ensinar esse bebê que dia é dia, que noite é noite, certo? Mas, no meu ponto de vista, se esse bebê não dorme e é irritado porque tem alguma alteração tecidual e ele está desconfortável, ele está com esse sistema reticular de alarme muito ativado, a rotina de sono não vai funcionar.
Não vai funcionar. Por isso que tem muitas famílias que se frustram. Se frustram. Eu faço a rotina certinho, mas comigo não deu certo, né? Quem nunca já ouviu isso? Ou quem já passou por isso? Alguém aqui que está assistindo a live já passou por isso? Eu ouço muito no consultório. Não dá certo não, já tentei de tudo, ele não dorme. Porque às vezes não é só a rotina que precisa estar equilibrada. A gente precisa entender essas outras questões que eu falei para vocês. Beleza? Então, primeiro a gente precisa identificar qual é o problema, certo? O que é que está fazendo com que aquele bebê se apresente com aquela irritação, que ele não consiga dormir, certo? Foi no período gestacional? Como é que foi essa gravidez? Foi na hora do parto, certo? Como é que foi esse parto? Foi cesárea? Foi normal? Teve alguma intercorrência? Não teve? Precisou fazer uma indução? Foi com ocitocina ou com miso? Tudo isso influencia e nos diz muita coisa, tá? Eita, nasceu. Apresenta alguma disfunção orgânica? Não apresenta? Tem refluxo? Não tem? Tem cólica? Tem disquesia? Certo? Tem engasgos? Como é que está a amamentação desse bebê? Ele está conseguindo mamar bem? Como é que está o trânsito intestinal? Ele está fazendo cocô tranquilo? Certo? Então, o primeiro passo do profissional é identificar qual é o problema. Qual é a alteração naquele corpo que está fazendo com que esse bebê não consiga dormir. Beleza? E aí a gente partir para o tratamento. E aí o tratamento vai ser basicamente encontrar disfunções no corpo, certo? Entender quais são os sistemas que estão alterados. É base de crânio, é corpo, é coluna, é pelve, são as vísceras, são as fáscias, certo? Entende que existe um mundo de possibilidades? Tá? Então a gente precisa entender isso, beleza? E tem muita gente, pessoal, que quando a gente fala da terapia manual pediátrica, da osteopatia pediátrica, tem muitas famílias que ficam com medo, né? Porque acham que a gente vai fazer aquelas manipulações, que a gente vai liberar, vai usar força. Mas a terapia manual dentro da pediatria não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com o paciente adulto, tá? São toques muito sutis, muito suaves, a gente respeita toda a anatomia e fisiologia do bebê e por isso não tem contraindicação da terapia manual para o bebê, certo? Não tem idade, tá? Então você que é fisioterapeuta, que trabalha com terapia manual, que quer entrar nesse mundo da terapia manual, você vai atender pacientes com dias de vida até 16 anos. Para a gente ainda é pediatria paciente, né, com essa idade. Beleza? Então eu recebo muito essas perguntas no meu direct. Meu bebê tem tantos dias de vida, quando é que eu posso levar para você? Imediatamente. Se nasceu hoje, você quer levar amanhã, não tem problema. A família pode levar no consultório de um profissional que trabalha com isso. Beleza? Quanto mais cedo a gente pensa naquela saúde inteligente que eu falei para vocês, tá? Antecipar um problema, antecipar uma queixa, certo? Para a gente fazer com que aquele bebê não passe por esse processo. Beleza, pessoal? Então não existe contraindicação, tá? O que também o que também está relacionado, que não existe o tratamento melhor. A consultoria do sono ou levar para um profissional, certo? Não existe, as coisas se complementam, beleza? São dois profissionais diferentes, são duas coisas diferentes que juntam, trabalham para que esse bebê consiga dormir da melhor forma possível, certo? Beleza, pessoal? E aí tem muita gente também que fala, Ícaro, quanto tempo de retorno, certo? Quando é que eu já vou começar a observar uma diferença, uma melhora aí no meu paciente, certo? Gente, pela experiência lá do meu consultório, desde os primeiros atendimentos, muitas vezes, logo depois, o paciente já sai apagado do consultório, já dorme aquela noite inteira, já passa horas seguidas dormindo, porque ele estava com esse sistema reticular de alarme dele super ativado, super excitado, estava nessa simpaticotonia, e a gente lá foi com técnicas tranquilas e suaves para relaxar, e ele conseguiu sair desse estado de alerta,
tá? E aí dorme. É muito comum. Então, muitas vezes, desde o nosso primeiro atendimento, a gente já consegue observar uma melhora desse nosso paciente, a gente já consegue observar resultados significativos aí na vida dessas famílias, né? Não é só do bebê, mas é da família de uma forma geral. Beleza, pessoal? Quem tiver dúvida, vai falando aí, certo? Então, ó, vou falar agora, a gente vai discutir um pouquinho sobre um caso clínico que chegou lá no meu consultório, anotei aqui, trazer para vocês, que eu acho bem legal a gente discutir ele, que vocês já vão se familiarizando, às vezes parece aí com alguém que vocês atendem, ou com algum paciente de vocês, ou com alguma amiga, algum familiar que vocês conhecem que está passando por essa situação, tá? Então, chegou uma família para mim com parto cesárea de 37 semanas, foi um parto difícil, a mãe precisou, fizeram na verdade aquela manobra de Cristelé na mãe, que é aquela pressão na barriga, né, para fazer com que o bebê desça ou saia mais rápido. A gente sabe que isso não pode fazer mais, isso é inclusive uma violência obstétrica, mas a realidade é outra e a gente sabe que até hoje acontece muito aí nos hospitais, beleza? O bebê nasceu 37 semanas, foi um parto muito difícil e o pai me relatou que horas depois, já que já estavam no quarto, começou a observar que parecia que o bebê estava com uma dificuldade ali de respirar, certo? A gente chama de tiragem costal, né? Ele tirou a roupa do bebê e observou uma dificuldade, chamou a equipe de enfermagem, foram ver a saturação, enfim. Quando foram ver, o bebê estava com pneumotórax, certo? Então precisou passar por um procedimento cirúrgico, precisou ir para a UTI, certo? Teve uma complicação em tudo isso, precisou ser entubado, passou dias internado, enfim. Perdão. Essa família quase perde esse bebê, mas graças a Deus deu tudo certo. Precisou colocar aquele dreno, certo? E eles chegaram para mim porque ele tinha um cavalgamento de sutura muito grande, né? Então a gente observava essa fontanela, né, que é essa moleira bem baixa, e essa sutura aqui que a gente chama de coronal bem marcada. Existia um cavalgamento gigantesco nesse crânio. Eles vieram mais por isso. E aí uma informação importante foi que os pais já me seguiam no Instagram, já falavam sobre o meu trabalho, já liam sobre o meu trabalho e comentaram com a pediatra se podia levar, né? E aí a resposta da pediatra foi: vamos esperar mais um pouquinho. Ele já foi tão manipulado lá no hospital, já foi tão mexido na UTI, vamos esperar um pouquinho, ele ficar mais grandinho e tal. E eu falei, gente, era totalmente contrário, certo? É exatamente por ele ter sido tão manipulado, por ele ter ficado na UTI, por ele ter recebido todos esses estímulos em excesso, por ele ter passado por procedimentos cirúrgicos. Esse bebê está hiper mega irritado, esse bebê está com muita irritabilidade, com o sistema reticular de alarme dele lá em cima. É exatamente por isso que ele precisa ser atendido por um profissional que trabalha nessa área, certo? Por quê? Porque o nosso toque acalma. E foi exatamente isso que eu encontrei. Então, os pais vieram com essa queixa, mas eu observei, por exemplo, que ele tinha um padrão extensor muito grande, então ele ficava o tempo todo se jogando para trás. O moro dele ativava muito rápido, então qualquer coisa ele se assustava, certo? Eu fui mudar a temperatura do ar-condicionado, ele levou um susto com aquele simples barulhinho ali do controle do ar-condicionado, certo? Ele era muito sensível ao toque, tanto na minha avaliação, quando eu ia tentar mexer aqui, principalmente em base de crânio, mas os pais relatavam que a troca de fralda é um caos, ou a troca de roupa ou banho é uma briga lá em casa. Por quê? Porque esse bebê está hiper mega sensibilizado, o sistema sensorial dessa criança está muito desregulado. Então o simples fato do toque, certo? Para trocar a fralda, para vestir uma roupa, para dar um banho, irrita aquela criança. Isso é bem comum a gente ouvir,
né, de relato de famílias. Tudo isso secundário por tudo que essa criança passou. Questões do parto, questões de internação na UTI. Imagina, a UTI não desliga aquela luz nunca, é aquela luz branca o tempo todo, é aquelas zoadas daquele aparelho, é toda hora um profissional chega lá, mete a mão na criança, mexe, nem conversa, nem pede licença, só, né, como se fosse um boneco, um animal, certo? Essa criança não consegue relaxar, tá? Como é que não está o sistema nervoso dessa criança? Como é que não vai estar o sistema reticular desse bebê? Hiper mega irritado. Beleza? As mamadas eram muito agitadas, ele ficava o tempo todo se jogando para trás, certo? Então, o que é que a gente pode pensar quando a gente vai tentar tratar um paciente como esse no nosso consultório? Se chega um paciente desse no nosso consultório, certo? Primeiro, fatores de risco associado, parto difícil. A mãe falou que os médicos precisaram subir em cima da maca e apertar a barriga dela, a manobra de Christelet, certo? Quando o bebê passa por um parto cesáreo que é preciso fazer essa manobra, aquela empurrada que os médicos, as enfermeiras fazem, estão, causando, pessoal, uma disfunção aqui no sacro do bebê. É o final da coluna dessa criança, certo? Ou seja, já está causando uma tensão ali naquela região. Só em saber disso, a gente já pode fazer ligações como, se esse bebê apresentar qualquer constipação, disquesia ou cólica, isso aí pode ser a causa primária, tá? Por quê? Porque é dessa região que anatomicamente falando sai as inervações que são responsáveis pelo funcionamento dos intestinos, por exemplo, certo? Mas também essa região se conecta lá com o crânio, certo? Que é um tecido que a gente chama de dura mater. Então, uma própria disfunção aqui já vai irritar o sistema nervoso dessa criança, já vai ativar aquele sistema reticular de alarme que eu falei para vocês, certo? Olha que interessante. Beleza? Só em a gente saber disso, isso já pode explicar essa irritação, esse bebê não dormir, certo? Esse bebê está em estado de vigília o tempo todo, beleza? Ele teve um pneumotórax, passou por procedimento cirúrgico, certo? Ficou internado na UTI, certo? Imagina todas essas alterações de forma crônica. Não tem como a gente pedir e querer que esse bebê seja tranquilo, gente. É por isso que toda a minha consulta eu explico absolutamente tudo que eu falei aqui nessa live para as famílias, porque os bebês eles ficam sendo taxados como bebê chato, como bebê irritado, certo? A mãe fica se lamentando o tempo todo, fica até estressada com a criança, beleza? Gente, não dá para ficar estressado com um bebê desse, ele está sofrendo. Ele está tentando nos avisar que tem alguma coisa de errado. Certo? Conhecimento é libertador. Conhecimento é poder. Lembra que eu falei isso no início da nossa live, tá? Então eu observava que esse bebê ele tinha uma sensibilidade muito grande nessa região, certo? E ele tinha uma sensibilidade também, um padrão extensor muito grande, o que dificultava a digestão dele, porque ele estava o tempo todo assim nesse padrão extensão, certo? O estômago ficava ainda menor, tinha pouco espaço, ele regurgitava com uma certa frequência e era exatamente isso que eu falei para vocês, esse bebê irritado que não dormia em estado de vigília, tá? E aí eu expliquei exatamente isso para a família. Tudo que eu estou falando aqui para vocês. Gente, é exatamente por ele ter sido tão manipulado o tempo inteiro, por ele ter passado por tudo isso nos primeiros dias de vida dele, no primeiro dia de vida dele, que o quanto antes essa criança passasse por um profissional que trabalha com osteopatia, com terapia manual, era melhor para ele, né? Então, para a gente fazer com que as pessoas entendam sobre a importância. E não esse pensamento lá da pediatra de ele já foi tão mexido, vamos esperar um pouco. Certo? Natália colocou aqui. Minha filha de 9 meses tem essa irritabilidade, é bem agitada o dia todo. Ela teve várias internações durante esses 9 meses devido a uma hidronefronese. Será que tem a ver com essas idas ao hospital? Natália, tem a ver com tudo isso que ela passou, certo?
tem a ver com os procedimentos, tem a ver com as internações, tem a ver com tudo isso, beleza? Sem dúvida. Como é que foi tua gravidez? A gente precisa ainda entender também sobre isso. Pode ser uma junção de tudo isso, beleza? Certo, pessoal? Então, esse clássico chegou para mim no consultório e a mãe super angustiada porque ele chorava muito, as mamadas eram muito complicadas, como ele ficava se jogando para trás, machucava muito o peito dela. E aí, logo depois do meu primeiro atendimento, a mãe relatou para mim, Ícaro, ele dormiu 6 horas seguidas. Eu precisei acordar porque eu fiquei com medo dele ter uma hipoglicemia. Imagina como é que não estava exausto essa criança. Não só ela, né? Mas a família como um todo. Certo? E foi exatamente o meu toque que lá a profissional, a pediatra, achava que não era para fazer, porque ele já estava muito irritado, que fez com que essa criança acalmasse. Beleza? Então, de uma forma geral, só para vocês entenderem esses quase 1 hora de live aqui que eu tô com vocês, quando a gente fala de sono, existem todas as questões fisiológicas que a gente precisa entender e aceitar que aquilo ali é normal, certo? O bebê querer ficar mais no colo, o bebê acordar de 3 em 3 horas à noite, certo? Isso é comum e faz parte da maturação de todo esse sistema do bebê, de todo o corpinho dele, certo? Mas que existem essas questões que fogem desse fisiológico, certo? Beleza? E que existem milhares de situações que podem fazer com que esse bebê não consiga dormir bem, tá? E muitas famílias entram nessa de, com 3 meses vai passar, porque eu ouvi isso inclusive de profissionais, e chega muito paciente para mim no consultório de 1 ano e 6 meses, de 2 anos, de 3 anos. Chegou uma mãe para mim, já tem um tempo isso, dei alta para ela, o filho dela tem 6 anos. Na verdade, ela veio tratar o filho dela menorzinho, pequenininho, porque ele tinha disquesia. E ela não, aproveitou e trouxe o filho mais velho, porque o bebê dela mais novo respondeu muito bem. Ela quis trazer o mais velho, porque ele não dormia bem. E ela falou, Ícaro, ele já me falou que não gosta de dormir, que tem raiva quando vai chegando à noite, porque ele não quer dormir. E aí depois do atendimento, tranquilo, tá dormindo, ok, vai sozinho pra cama dormir, entendeu? Então isso pode se perdurar por anos. Esse é o grande segredo e eu acho que o grande barato da gente trabalhar com pediatria. É você resolver o problema ali na fonte, na raiz, porque isso pode se perdurar até a vida adulta. Quantos pacientes, quando eu atendia adultos, já não me falaram no consultório, rapaz, eu sempre dormi ruim, eu nunca tenho recordação de que quando eu dormi bem. Porque isso pode acontecer desde bebê, certo? Situações que eu já falei aqui com vocês hoje, pode se perdurar a vida inteira. E aí a pessoa sofrer de insônia a vida toda. E a gente sabe o quanto a privação de sono é maléfica para a nossa saúde de uma forma geral. Inclusive, falando de adulto, por exemplo, tem muito mais risco de desenvolver depressão quando o paciente não dorme, certo? Eu li essa semana um estudo falando sobre depressão e pensamentos suicidas. Foram encontrados esses sinais, esses clínicos em pacientes que não dormiam bem. Então, privação de sono está diretamente ligado aí com depressão e pensamentos suicidas de pacientes adultos. Imagina o quão é importante o sono na nossa vida. Beleza, pessoal? Bora lá, então estou aberto, na verdade, para perguntas. Quem quiser perguntar, manda aí perguntinha que eu estou à disposição de vocês. Quem tiver alguma dúvida, só lembrando a vocês que toda quinta-feira a gente tem live, quinta da live com vinho, tomando meu vinhozinho aqui com vocês, e discussão de caso clínico, tá? Então semana que vem tem de novo.
Na próxima tem de novo. Pessoal, então é isso. Acho que ninguém mais tem dúvida. Quem quiser me perguntar alguma coisa, pode me mandar um direct. Quem quiser que eu fale sobre algum tema específico, me manda no direct também, que a gente monta uma aulinha, monta aqui uma live para vocês. Beleza? Abração, gratidão por vocês estarem aqui presente comigo hoje. Até semana que vem. Tamo junto.